Fala pessoal, professor Edgar aqui, e nesta aula falaremos sobre estatística básica, conceitos e exercícios. A nossa agenda para essa aula versa sobre noções de estatística, o histórico, falaremos sobre coletas de dados, como planejar essa coleta de dados, em seguida sobre as medidas de ordenamento ou posição, as quais moda, média, mediana, variância e desvio padrão. E aí faremos exercícios de fixação de conceitos. Então vamos lá. Noções de estatística. A estatística durante séculos foi usada inconscientemente pelos povos como um caráter meramente descritivo e de registro de ocorrências. As primeiras atividades foram por volta do ano 2000 a.C. e foram usados no recenseamento das populações agrícolas chinesas. Olha, a China, sempre na vanguarda de vários aspectos da sociedade. E no início do século XIX, os grandes matemáticos entraram em cena, como exemplo o francês Simon Laplace, o alemão Carl Friedrich Gauss, e esse último, ele surge com a aplicação da distribuição normal para modelagem de erros de medição. A teoria da distribuição normal ela foi usada pelo astrônomo e matemático belga, o Adolphe Quetelet, que viveu entre 1796 e 1874, no estudo estatístico de diversas características das populações humanas, como, por exemplo, altura, peso, natalidade, mortalidade, renda mensal, entre outras. E o Ronald Euler Fisher, que é um estatístico britânico, ele foi um grande gênio que ele criou a moderna teoria da estatística. Na estatística, o Fisher ele trabalhou com esses ajustes de curvas de frequência com coeficientes de correlação, os chamados coeficientes de Fisher, na análise de variância, ANOVA, e nas técnicas de estimação de parâmetros. É muito comum a gente utilizar uma função do software chamado Minitab, que a gente vai lá em ANOVA para fazer esses tipos de análise de correlação. Bom, então quem estuda aí Green Belt, Black Belt, ou quem estuda estatística, sempre vai acabar utilizando essa função lá no Minitab. Então é influenciado pelos trabalhos de Carl Pearson, outro importante estatístico britânico. O Fisher ele utilizou esses resultados que ele obteve na estatística como ferramentas para a aplicação dos seus estudos de genética, sendo hoje considerado um dos maiores nomes da teoria estatística e na estatística aplicada à biologia. Em geral, nós comumente manipulamos um conjunto de dados com o objetivo de extrairmos informações sobre o comportamento de um processo ou produto. Então, por exemplo, quando fazem uma pesquisa de intenções de voto, quando fazem uma pesquisa de clima organizacional, quando é feita uma pesquisa em um determinado município para a instalação de uma empresa ou para levantar o quantitativo de torcida de um determinado clube, a gente sempre quer analisar um comportamento de um processo ou de um produto. E a estatística ela utiliza a variabilidade presente nos dados para obter tal informação. A variabilidade ela está presente em todo lugar. Por exemplo, a posição de um carro estacionado em uma garagem não é a mesma ao longo dos dias. Neste caso, a posição do carro ela apresenta uma variação. Nisso, a nossa estratégia ela consiste em avaliar as variações e obter informações através dela. O que esse texto quer dizer? Você estaciona o carro na tua garagem lá, 22 vezes ao mês. Vai trabalhar, estaciona o carro, vai trabalhar, estaciona o carro. Apesar de você já ter uma noção de onde estacionar o carro, ele nunca estará exatamente na mesma posição. Isso causa variabilidade da posição. Bom, exatamente isso. A aplicação das técnicas estatísticas ela envolve várias etapas, como a coleta de dados, a exposição dos dados e a elaboração de modelos estatísticos. E por fim, não se deve coletar dados sem que antes se tenha definido claramente o problema ou a situação a ser enfrentada, bem como os objetivos com relação aos mesmos. Então, se você não sabe para que vai fazer isso, ou qual a necessidade, você precisa saber qual que é o problema que eu preciso resolver, que eu preciso estudar,
para em seguida você realizar essa análise estatística, essa coleta de dados. E agora vamos estudar a parte de coleta de dados. Os sistemas de medição, instrumentos, operadores, método, meio que serão utilizados devem ser avaliados e ter capacidade de medição suficiente. Então, por exemplo, se você não tem um instrumento de medição que ele possua a resolução adequada para aquela medição, ele não deve ser utilizado. Por exemplo, não faz sentido utilizar uma trena, utilizada na construção civil, comumente, para medir uma peça usinada num centro de usinagem CNC que tem medições, que tem precisão micrométricas. Bem, então não faz sentido utilizar a trena para esse aspecto. Da mesma maneira, não faz utilizar um paquímetro com a resolução de 2 centésimos quando a minha necessidade de medição é milesimal. Ou, da mesma maneira, utilizar um paquímetro para medir a espessura de uma parede. Qual que é a lógica disso? Então, o instrumento ele não está adequado para aquele sistema. Da mesma maneira, eu preciso de um operador que ele tenha capacitação para fazer a coleta daqueles dados, senão não faz sentido. O método precisa estar bem estabelecido também. Os cálculos, leituras devem ser feitos com muita atenção para evitar distorções. Outro exemplo, utilizando o paquímetro, é o erro de paralaxe, quando você não olha normal ao plano. Quando você observa a medição com o que a gente diz, o rabinho do olho ou de lado, isso vai prejudicar a medição. Devem ser utilizados métodos adequados para essa coleta de dados de acordo com o problema estudado. Uma amostra ela é uma parcela de uma população que pode conter informações sobre esta população. Outra definição importante para a escolha da técnica estatística e das interpretações dos resultados é a classificação dos dados. Por exemplo, aqui, a gente pode, na nossa telinha, verificar o que é população, o que é amostra. Então, do meu lado direito, eu tenho o meu parque ecológico. E aí eu tenho as minhas explicações. A população é um conjunto de elementos que possui a mesma característica de interesse. Então, aqui é o meu parque ecológico. Enquanto a minha amostra é qualquer subconjunto de elementos dessa população de interesse, que são as árvores destacadas nesse retângulo do lado esquerdo inferior. Então, aqui eu tenho minha amostra e eu tenho a minha população. Aqui, ó, a minha amostra, enquanto aqui eu tenho minha população. Os dados, eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Dentro dos dados quantitativos, eu tenho aqueles que são nominais e os que são ordinários. Dentro dos qualitativos, eu tenho os que são discretos e os contínuos. Como a variável sexo é qualitativa nominal, isto é, não há uma ordem natural em suas categorias, a ordem das linhas da tabela pode ser qualquer uma. Então, tem um exemplo aqui de uma tabela onde eu mostro o sexo, a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, temos aqui um total de 97 pessoas nessa minha população. Bom, então 35 são do sexo feminino e 62 do sexo masculino. Tanto faz a ordem que eu colocar das minhas linhas. Então faz eu começar com o masculino primeiro, o feminino. Por quê? É uma qualitativa nominal. Então para mim não faz diferença alguma. Quando a variável da tabela for do tipo qualitativa ordinal, as linhas da tabela de frequência devem ser dispostas em ordem existente para as categorias. Então, se nós observarmos do lado esquerdo, nós percebemos que o mês de observação ele está em ordem crescente. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, é isso que eu preciso observar, porque é uma frequência. Bom, aqui, ó, meus dados eles são qualitativos ordinais. Planejando a coleta de dados. Para estudarmos adequadamente uma população através de uma amostra, devemos planejar a coleta de dados. Com este objetivo, formulamos algumas perguntas. Com que frequência ocorrem os problemas? Quais são as causas potenciais do problema? Se nós não questionarmos isso, não faz sentido coletar dados. E tem que se tomar muito cuidado, porque dados por si só,
eles não dizem coisa alguma. Esses dados eles precisam ser trabalhados, filtrados, analisados, transformados em informação, informação útil, e informação útil vai ser transformada em conhecimento, conhecimento útil. Bom, por isso que eu tenho que fazer essas perguntas. Com que frequência ocorre o problema? Quais são as causas potenciais do problema? E, aliás, eu sei qual é exatamente o problema? Essa é a primeira pergunta mais importante. E aí eu tenho esse ciclo, onde eu tenho o levantamento das minhas hipóteses, né? Eu tenho meus dados, eu tenho a análise dos dados, a comunicação e o levantamento das hipóteses. Isso está num círculo, ou num ciclo. Bem, o planejamento e coleta de dados, ele se dá pela coleta qualificada de dados relevantes para testar as hipóteses. Então, olha isso daqui é muito importante. Então, tendo levantado uma hipótese, vamos coletar esses dados, e eu preciso que esses dados eles sejam qualificados, porque senão eu não vou conseguir testar as minhas hipóteses. Por exemplo, eu quero verificar, eu quero provar que a torcida do Corinthians é a maior do Brasil, por exemplo. Ah, mas aí fala, não, mas a do Flamengo é muito maior. Tudo bem, mas a minha hipótese é que a torcida do Corinthians seja maior. Então eu vou ter que coletar esses dados. E aí esses dados eles precisam ser o quê? Qualificados. Se eu não fizer a pesquisa corretamente, esses dados eles também serão maquiados. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, seguramente a torcida do Flamengo não será nenhuma das 3 primeiras, talvez nem a 4ª. Tudo bem? Provavelmente ela deve ser a 5ª maior torcida do estado de São Paulo, depois de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, e depois viria o Flamengo. E eu não posso usar isso como para validar a minha tese e dizer que é a maior torcida do Brasil, só porque São Paulo tem o maior quantitativo populacional. Eu preciso fazer outras análises em outros estados para fazer esse levantamento. Da mesma maneira, se eu fizer esse levantamento no Rio Grande do Sul, isso não pode ser uma validade para o Brasil inteiro. Caso contrário, eu teria que as torcidas de Grêmio e Inter seriam as primeiras e as segundas maiores torcidas do Brasil. Por isso que os dados eles precisam ser qualificados, eu preciso encontrar o meu problema e fazer a análise e a coleta desses dados corretamente. Depois, em seguida, a análise desses dados, a descrição e análise dos dados obtidos, justamente para ter os dados qualificados, para fazer o filtro desses dados. Em seguida, eu faço a comunicação desses resultados obtidos e é onde eu faço a exposição e avaliação dos resultados. A partir disso eu defino, olha, não, aqui essa torcida é maior, essa é menor, a população desse estado é maior ou menor, é mais rico ou mais pobre, por aí vai. E por fim, né, eu volto para o meu ciclo e aí eu posso levantar novas hipóteses, descrição do problema, de gestão, perguntas e hipóteses relacionadas. Então, é possível que eu colete esses dados, que eu tenha uma hipótese inicial, e esses dados confirmem ou desmintam minha hipótese. E ao final desse processo eu encontre uma nova hipótese. E eu vou coletar dados novamente para validar ou refutar essa hipótese. Um bom planejamento para a coleta de dados deve seguir as seguintes perguntas. Qual a pergunta a ser respondida? Como comunicar a resposta obtida? Qual a ferramenta de análise pretendemos usar e como utilizar os resultados? Qual tipo de dado é necessário para realizar as ferramentas desejadas, para utilizar as ferramentas desejadas? E responder a pergunta: como coletar esses dados com o mínimo de esforço e erro? Onde acessar esses dados? Quem pode nos fornecer os dados? Qual o período em que os dados serão coletados? Tendo as respostas para essas perguntas, nós devemos construir uma metodologia para nos certificar de que todas as informações estão definidas, coletar os dados de forma consistente e honesta, certificar-se de que existe tempo suficiente para a coleta de dados e definir quais são as informações adicionais que serão necessárias para os estudos futuros, referências ou reconhecimento. E por fim eu deixo como referência aí o Portal Action, que tem um material riquíssimo sobre o assunto, tudo bem? A nossa aula não terminou, agora a gente vai entrar em outro tópico. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou quebrá-lo em 2 partes. Essa vai ficar a teoria e a outra a gente já faz os nossos exercícios.